Olá, pessoal, tudo bem? Oi, Quero dar as boas-vindas a todas, a todos. Eu sou a professora Clarice Paim, sou a coordenadora do curso Técnico em Administração, sou coordenadora da graduação. Quero, primeiramente, agradecer a presença de todos no nosso evento Oficinas de Carreira. Esse evento está sendo realizado em parceria com a Integrar RS, e que é uma empresa especializada em recrutamento e seleção. Então, a gente quer dar as boas-vindas às nossas instrutoras, né, da Integrar, a Graziele Siqueira, a Amanda Dinardi, e quero reforçar algumas questões antes, né, da gente passar a palavra para elas. As oficinas, elas vão ocorrer hoje, no dia 17 de novembro, às 19h30 às 20h30, mais ou menos isso. E hoje é a elaboração de currículos. No dia 20 de novembro, seriam, então, as entrevistas, de entrevistas presenciais e online. Também é importante ressaltar que, durante o evento, após o evento, nós vamos estar dando vagas estágio na área de administração e na área de tecnólogo em recursos humanos, mas a Integrar, ela também tem várias áreas que depois as meninas vão estar divulgando para vocês. Quero também agradecer a presença, participação aí dos nossos professores, quero agradecer a estão prestigiando, agradecer a presença dos colegas, dos nossos alunos, né? E vamos aproveitar esse evento. Na medida que vocês tiverem dúvidas, perguntas, vocês podem colocar ali na live que ele e a Amanda vão responder para vocês. Então, eu desejo a todos um excelente. Eu vou sair da câmera, vou deixar elas aí com vocês, mas eu vou estar aqui acompanhando pelo lado de fora, tá bom? tudo certo. Oi? Muito obrigada, Clarice, pelo espaço, né? É um prazer mesmo estar aqui hoje com todo mundo, né? Para a gente poder discutir um pouquinho sobre o que é realmente recrutamento e seleção, como é que, né? Qual é a melhor forma, então, de estar ingressando no mercado, né? De acordo com o currículo, entrevista. Vou me apresentar um pouquinho e depois eu passo para a Grazi. Então, meu nome é Amanda, né? Eu estudo na PUC, eu faço o 5º semestre de psicologia. Trabalho há 1 ano na Integrar já na área do recrutamento, né? Então, recrutamento de estágio. Basicamente isso. Então, né, a gente já, nesse tempo, já consegui agregar bastante experiência, né? Adquirir bastante conhecimentos. Acredito, então, que vou poder estar compartilhando um pouquinho com vocês, né? Enfim, para poder dar umas dicas aí de valores, tá? Eu acredito que voltou agora. Acho que caiu a conexão. Tu tá no mudo. Sim, sim. Tá, então, me apresentando um pouquinho melhor, né? Eu também gostaria de agradecer muito essa oportunidade. É muito gratificante a gente estar aqui podendo compartilhar o que a gente sabe, o que a gente experienciou já. Então, é muito legal estar ajudando no início de carreira dos jovens, também de todas as outras pessoas que realmente estão ingressando no mercado de trabalho. Gostaria de me apresentar um pouquinho. Meu nome é Graziele. Atualmente, eu sou colaboradora na Integrar há quase 1 ano. Eu sou estagiária, eu trabalho lá com recrutamento e seleção. Além disso, eu também sou estudante de psicologia pela URGS e eu estou indo para o 3º semestre atualmente. Então, agora eu vou dar a palavra um pouquinho para a Amanda, ela vai introduzir melhor, né, o assunto e como que vai ser a questão da live mesmo. Certo. Então, assim, pessoal, acredito que para a gente iniciar, né, esse assunto, é importante a gente pensar um pouquinho o que realmente é o currículo, né?
Na verdade, quando tu manda teu currículo para uma empresa, para uma agência, né, eles não te conhecem. Então, é importante a gente pensar que aquele documento é o que, de fato, vai te apresentar no primeiro momento, né, para o recrutador. Por isso é importante que a gente seja o mais objetivo possível, né, que a gente consiga colocar ali naquele documento da forma mais clara o que a gente deseja, o que a gente almeja, o que a gente faz, quem somos nós, né. Então, é bom a gente já pensar no início, assim, né. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a estrutura do currículo, então. Muitas pessoas, às vezes, fazem, assim, acabam se equivocando, né, ou colocando informações que não precisam. Então, para a gente poder idealizar melhor um pouco, assim, o ideal, né, da finalização de um currículo é que a gente sempre coloque o nome completo, a gente coloque a data de nascimento ou a idade, né, enfim, como preferir, bem importante. Indispensável contato, né, a gente acha até, mas isso é super simples, né, mas não, realmente, pessoas que acabam não colocando dificulta um pouco o processo de recrutamento, né? Então, sempre importante colocarem tudo certinho, o e-mail atualizado, o telefone atualizado, sem esquecer de nenhum dígito, sem esquecer do nome, né? Questão de dados de documentação, né? É um equívoco muito grande. As pessoas acabam colocando CPF, RG, né? Isso não é necessário, a gente não precisa colocar no primeiro momento. Caso a empresa, caso uma aprovação, a empresa solicite, aí sim, mas nesse primeiro momento, o ideal é que a gente não coloque mesmo, tá? Porque, enfim, esse currículo ele pode passar por vários lugares, né? Não somente, enfim, para onde tu enviou, então é melhor a gente ter sempre cautela, né? Outra questão que eu tinha pensado em falar para vocês também seria a questão da localidade, né? Muitas pessoas às vezes acabam colocando a cidade onde mora, porém a gente precisa saber também onde esse candidato mora, né? Nós, recrutadores, quando recebemos esse currículo, a gente vai avaliar onde a empresa fica, onde esse candidato mora. Então, é muito importante que vocês coloquem o bairro, não precisa pôr a rua, número, se não, enfim, se não prefere, né? Mas pelo menos o bairro para a gente ter uma noção, ver como é que é o deslocamento, porque isso é um dado que vai muitas vezes acabar reprovando um candidato, ou enfim, dando né, uma oportunidade, enfim, que a empresa vai acabar selecionando também, chamando para entrevista, né? Então, acho que seria isso. Não sei se tem alguma dúvida, Grazi, sobre essa parte mais inicial. Uhum. Eu vi que perguntaram aqui no chat sobre a questão da idade, se era necessário colocar no currículo. Como tu já tinha comentado, né, ali anteriormente, é necessário colocar para a gente estar conhecendo melhor, né, como que é o perfil, já está mesmo porque é uma pessoa que a gente nunca viu, né, então a gente pode, através dessas informações, estar traçando um perfil para até mesmo estar encaminhando para uma vaga que se encaixe melhor no perfil que ela tem. Outra coisa que eu gostaria de comentar, Amanda, sobre a tua fala, é sobre a questão do contato, né? É sempre bom colocar dois contatos, porque caso tu não atenda, ou caso alguma coisa aconteça, que tu esteja sem bateria, é sempre bom ter um outro contato que seja de confiança, que tu realmente consiga tá tendo essa comunicação com essa pessoa. Então, porque é muito frequente que a gente ligue para os candidatos e aconteça deles não atenderem, ou não responderem, ou terem até mesmo mudado de contato. Então, também é importante sempre estar atualizando essas informações. Exatamente, bem importante isso, a questão da confiança na pessoa em que tu vai colocar esse contato, né, esse número de, enfim, para recado, né, que a gente chama. Mas acredito, assim, que dessa parte inicial seria isso, né, bem importante ali, primeiras informações que devem constar no currículo seriam essas mesmo, identificação, né, localidade. Gente, assim, ó, sobre a escolaridade, tá? E isso nesse momento, principalmente para o pessoal que está buscando vaga de estágio. Muito importante colocar a escolaridade correta no currículo, né? Por exemplo, se formou no ensino médio, agora está cursando técnico em administração, que é a situação de muitos, acho que estão hoje aqui nos assistindo, né? Quando tu for colocar o técnico em administração que tu está cursando, é ideal que tu coloque o semestre que tu está fazendo, coloque o turno que tu estuda, a instituição que tu estuda, né? Porque esses dados são muito importantes na hora do recrutamento.
Por exemplo, tu tem uma vaga que ela é para o turno da tarde, aí tu encaminha o teu currículo, né, para participar do processo seletivo. Só que tu estuda no turno da tarde, até a gente ligar, entrar em contato, verificar qual é o turno que tu estuda, né, a gente já podia ter avançado já em algumas etapas do processo, né. Então, bem importante, assim, se ater a essas informações, esses dados, né, que eles realmente fazem a diferença, né, principalmente nós que trabalhamos somos uma agência que somos agente integrador, né, a gente recebe muita demanda de currículos, então, quanto mais objetivo, mais sucinto e mais específico tiver o teu currículo, mais, né, claro, melhor vai ser 100% assim, para que a gente entre em contato, para que a gente, né, possa estar encaminhando para as empresas. É uma posição, Grazi? Enquanto essas coisas que tu comentou, a gente teria uma questão, acho que da Elisa. Deixa eu dar uma olhada. Não, da Vivian, com relação a CNH. Uhum. Ela perguntou se no início do currículo que ela colocaria CNH. Tá. Sim, eu acabei esquecendo de comentar isso. É importante tu colocar. Se tu tiver a CNH, a CNHB, né? Enfim, coloca ali, não precisa pôr a numeração, conforme a gente comentado, né? O CPF não vai, assim como a numeração da CNH. Mas identifica que tu tem, né, a CNH. Às vezes é importante também, dependendo se for uma vaga efetiva, que acontece muitas vezes, colocar se tem veículo próprio também, porque às vezes a empresa fica longe, aí se tu tiver já é um diferencial pra ti, né? Exatamente. Então é importante, é bem importante, bem lembrado. Era isso? Uhum. Pode continuar. Tá. Referente ainda na escolaridade, né? Que acabei comentando ali sobre o turno, semestre, né? A gente fala aqui de escolaridade referente à formação, né? Então, do que tu vai, enfim, o que tu busca como profissão, né? Enfim. Mas a gente também não pode esquecer que a gente tem aqueles cursos que são extracurriculares, né? Aqueles cursos, eles são extremamente importantes para os candidatos que estão buscando colocação no mercado de trabalho. Às vezes o pessoal faz e aí acaba não colocando, ou coloca assim, sem dar muita importância, sem colocar data, sem colocar a instituição que fez. E isso é visto como um diferencial, principalmente para aquelas pessoas que não têm experiência, né? Então, por exemplo, se tu faz um curso de tecnólogo em recursos humanos, e aí tu coloca que tu fez um profissionalizante ali na parte de DP, de recrutamento, e tu não tem experiência, isso com certeza vai ser avaliado com outros olhos pela instituição, pela empresa, pela agência, né, pelo recrutador. Então, bem importante isso, a questão da atualização desses cursos, né? Porque, por exemplo, não é muito válido que tu coloque um curso que seja muito antigo. Então, o ideal é que tu esteja sempre fazendo a atualização dele, né? Então, por exemplo, um curso que tu fez, não sei, em 2000, né? Hoje não tem muita mais, não é tão válido mais um profissionalizante, né? Sendo que as coisas já mudaram, sendo que, principalmente hoje, que as coisas elas mudam muito rápido, né? Então, bem importante, assim, a gente manter ele sempre atualizado, né? Enfim, e tentar sempre buscar mais. Vai contar mais alguma coisa, Grazi? Eu acredito que seja isso, tá bem completo o que tu falou sobre essas questões. Também é sempre direcionar, eu vi que teve uma pergunta, agora eu não vou saber, acho que foi ali para cima, mas é uma pergunta que colocou se como direcionar, né, o currículo, se tem que colocar que ele se candidatou em uma vaga em áreas diferentes do que ele estava trabalhando, né? E também eu acho que isso se aplica para o curso. Cursos complementares, a gente sempre tenta dar essa dica para colocar cursos que se relacionam mais com a vaga que tu está se candidatando. Então, sempre tentar personalizar o teu currículo conforme essa vaga, né? Então, por exemplo, se a vaga é de DP, igual a Amanda estava comentando, sempre tentar alinhar o teu currículo com a vaga, tanto nas experiências, né, quanto também nesses cursos. Uhum. Exatamente. Que eu ia falar também referente a isso, é que a colega ali perguntou se a escolaridade, no caso, esses cursos eles ficam junto com a escolaridade, né?
Não, o ideal é que assim, ó, tu separe a escolaridade desses cursos extracurriculares, porque eles são profissionalizantes, né? Então, na escolaridade, a gente coloca o ensino médio, se fez um técnico em administração ou se fez um curso superior, graduação, né, MBA, enfim, ali vai a escolaridade, mas os cursos extracurriculares, assim como o voluntariado, né, que também conta muito, tu pode colocar ali nas vivências, né, extras, assim, enfim, eu esqueci a palavra agora, mas algo como abaixo da escolaridade, mas não coloca junto, porque daí são coisas diferentes, né. Era isso. Vocês têm mais alguma dúvida sobre esse assunto, Grazi? Eu vi uma dúvida sobre a questão de colocar a informação de filhos pequenos, se deve, enfim, informar melhor durante a entrevista ou colocar no currículo. Eu acho que, assim, é importante colocar, né, conforme eu havia mencionado no início, né, da live, o nosso currículo é uma carta de apresentação, né, ali vai estar descrito quem tu é, né, de onde é que tu mora, o que tu estuda, o que tu faz. Então, é importante colocar assim, e aí na entrevista, enfim, vão se desenrolar outras questões que vão entrar nesse assunto, né? Até porque em algum momento, se isso for relevante para a empresa, esse assunto vai vir à tona, né? Então, a gente tem que ser o mais claro possível, o mais objetivo, mais, né, claro possível ali na hora de fazer o currículo. Não tem problema. Uhum. Amanda, ali tem uma questão da Tainara que seu objetivo sempre tem que ser o primeiro. Eu acredito que eu ia comentar um pouquinho sobre isso, sobre o objetivo. Ele é bem importante para a gente estar entendendo para qual vaga que tu quer ser encaminhado, principalmente quando tu encaminha teu currículo para uma agência, né? Porque a gente tem várias vagas e a gente tende a conhecer melhor o perfil do candidato para a gente estar sendo mais assertivo com as vagas. Então, esse objetivo, eu creio que ficaria melhor logo abaixo das informações pessoais ali, das informações de endereço, depois do teu nome completo, eu acredito que ali seria o lugar ideal, antes das experiências, antes das tuas formações e escolaridade. Então, eu acredito que seja ideal e é bem importante, tu geralmente colocaria, então, o teu objetivo como profissional, né, se o objetivo é ser jovem aprendiz ou estagiário, de que área tu prefere, né? Qual área que é do teu interesse, isso é também bem legal de colocar no currículo. Sim, isso fecha muito, assim, com o que a gente tem discutido, né, Gazi? Do quanto, assim, as pessoas, é importante que o candidato se posicione, né, na hora de buscar uma vaga de emprego. Porque é diferente um candidato que chega com o objetivo, né, certo, assim, não, eu gosto muito da área de TI e eu quero trabalhar nisso, do que um candidato que, ai, enfim, né, a gente precisa, então, para mim, nesse momento, qualquer vaga é bem-vinda. A gente, como recrutador, a gente entende, né, que cada pessoa vive uma situação diferente, que nem todas as realidades são iguais, né, mas é muito importante que o candidato tenha claro esse objetivo, né, de saber, assim, o que gosta, o que realmente tem vontade de trabalhar, no que realmente tenha interesse em atuar, até porque isso vai levar para que ele também intensifique a sua formação naqueles, pode ser até naqueles cursos extracurriculares que eu comentei antes, né? Não tem dinheiro para iniciar uma graduação, né? Ficar fazendo técnico, mas focar numa área e fazer cursos, enfim, tentar se especializar o quanto mais, né? Demonstrar bastante interesse nessa área, porque é assim que as empresas identificam aqueles candidatos potenciais, né? Enfim, contratados, né? Pelo interesse, é muito mais pela postura, pela vontade, né, que demonstra, então, nas entrevistas. Então, isso que a Grazi falou é muito importante mesmo. A gente teria outra pergunta ali da Vanessa, que seria sobre a pretensão salarial, se deve colocar essa pretensão ou não. Eu acredito que isso depende. Para estágio, assim, a gente acha importante, né? Eu acredito que para as vagas efetivas também, mas para estágio é importante, porque na hora, por exemplo, na hora de fazer o recrutamento dos currículos, a triagem de currículos, né? É importante a gente saber o quanto aquele candidato está disposto, né, a ganhar como bolsa,
a gente poder encaminhar ele para as vagas certas, né? Para as vagas que ele realmente tem interesse. Porque também não é interessante para um estagiário fazer, por exemplo, ser contratado em uma empresa em que a bolsa não está de acordo com aquilo que ele realmente precisa. Né? Como eu falei antes, cada um tem sua realidade, cada um tem as suas demandas, então se uma bolsa de R$ 800 para esse candidato não é o ideal, não tem por que a gente encaminhar, não tem por que ele, enfim, tentar, né, enfim, ser contratado na empresa, se em algum momento ele vai sentir a necessidade de sair e buscar uma oportunidade que realmente supra as demandas dele, né? Mas, conforme eu falei, para estágio, eu acredito que seja importante, sim, tu identificar a tua pretensão. Mas, enfim, se caso a empresa entre em contato ou tu acha que consegue, não, mas eu botei 800, mas 700 para mim já tá ótimo, acho que eu consigo, né? É realmente uma idealização, uns 800. É tudo conversado, pode explicar, enfim, a gente chama para entrevista e na entrevista a gente pode discutir melhor sobre esses assuntos. Eu vou deixar tu continuar um pouquinho mais, que aí depois eu tenho mais algumas perguntas que eu anotei, e aí tu vai respondendo, tá bem? Tá. Uma coisa bem importante que a gente acabou não falando ali da parte dos cursos extracurriculares, só para fazer um fechamentinho, é em relação aos conhecimentos, tá? Um conhecimento muito importante que as empresas exigem, às vezes pedem, né, é em relação ao pacote Office, né? Então, eu preciso de um nível intermediário, né, enfim. Então, é muito importante que o candidato também se atualize quanto a isso, principalmente informática, né? Porque é muito difícil uma empresa hoje não pedir um pacote Office básico, por exemplo, né? Tu usa para tudo, né? Enfim. Então, bem importante que ele mantenha atualizado e que o currículo esteja de acordo com os conhecimentos que ele realmente tem, né? Porque o que a gente vê muito é a pessoa falar, por exemplo, na entrevista, eu tenho um pacote Office avançado, eu fiz curso. Mas na hora da entrevista lá na empresa, onde a empresa faz algum teste, faz, né, algum momento ali que ele precisa utilizar, tu acaba percebendo que ele não tem. Isso suja um pouco a imagem do candidato, né? A gente, né? O ideal é que tu coloque no currículo realmente seja aquilo que tu tens, que tu não tente mentir, não tente, né? Não tente colocar algo ali que tu não tem, porque em algum momento essa falha vai aparecer. Então, tem um pacote básico, ok, não tem problema nenhum, né? A gente tem vagas, a gente vai encaminhando, só que o ideal é que tu tente sempre ir avançando, né? E tentando agregar conhecimento. E para isso a gente tem muitas plataformas online que são gratuitas e que oferecem cursos da área, assim, do internet, de DP, de financeiro, contábil. Então, tu dá um Google ali, coloca cursos gratuitos, né? De DP, enfim, especifica, vai ter várias plataformas, assim, de qualidade mesmo, que a gente conhece aqui e que realmente são muito boas, assim, que acabam sendo bem vantajosas, assim, fazer os cursos online. Acho que era isso. Não sei se tu quer contar alguma coisa sobre isso, Grazi. Pode continuar. Tá. Isso vale também para o inglês, né? Bem importante. Então, vamos colocar de acordo com o que tu realmente tem de conhecimento, né? Outra questão importante que eu gostaria de estar falando aqui com vocês, eu não sei se até não surgiu uma pergunta sobre isso em relação à foto no currículo. Eu acho que acabou surgindo ali antes. Não é necessário colocar foto, tá? Então, o ideal é que tu nem coloque, tá? Tu manda teu currículo ali com, né, toda a parte escrita, tudo que tu gostaria de colocar, mas a foto a gente deixa realmente só se a empresa solicitar, né? Muitas vezes até eles, enfim, acabam olhando mesmo, puxando redes sociais, eles gostam muito de pesquisar nas redes, mas a foto é melhor tu deixar, não colocar, né? Colocar só o currículo mesmo. Amanda, outra questão que surgiu, que foi sobre a questão do currículo com 2 folhas. O que seria o ideal? Como que a gente deve organizar essas questões? Então, o ideal é um currículo com uma folha, né? Isso, às vezes, para algumas pessoas, mas como assim? Eu tenho tanta coisa para colocar? E aí é que tá, a gente vai ter que selecionar,
né? O ideal é para que o currículo ele fique sucinto, conforme eu tinha comentado antes, sucinto, objetivo, mas que consiga expressar tudo aquilo que tu tem como formação, né? Então, as experiências, tu não precisa colocar mais que 3 experiências. O ideal é que tu coloque sempre as 3 últimas experiências, independente delas decidam CLT, estágio, né? Então, as últimas 3 experiências. A questão dos cursos, eu já tinha mencionado antes a validade deles, né? Então, tu não precisa colocar cursos que sejam muito antigos, o ideal é que tu coloque aqueles que são mais atuais mesmo, né? Enfim, que tu tenha feito recentemente. Se tu conseguir organizar o teu currículo dessa forma, sem se estender muito nas atividades que tu fazia, porque quando tu especifica a experiência, o ideal é que tu coloque o nome da empresa, o período que tu ficou, de data de início e data de saída, e as atividades, o cargo, né? As atividades que tu fez. Essas atividades é o que às vezes acaba deixando o currículo muito longo. Tu não precisa especificar tanto. Tu pode falar num geral que tu fazia, porque com certeza, assim, na hora da entrevista, tu vai ter espaço para te poder comentar o que realmente tu fez, como é que foi a experiência, né, o que tu conseguiu agregar. Então, acredito que se tu ir organizando dessa forma, assim, tu vai conseguir montar o teu currículo bacana ali, né, de uma forma que fica mais clean, assim, né. E os objetivos também é uma coisa que a gente nota bastante. Às vezes o pessoal vai lá e escreve um parágrafo de objetivo, isso não é necessário, como a Grazi tinha comentado antes. Seja bem específico o que tu quer jovem, tu quer estágio, tu quer, né, uma vaga efetiva, uma vaga CLT na parte de DP. Especifica, assim, bem objetivo mesmo, que é o ideal. O ideal não é que seja um currículo de mais de uma página, até porque, como eu falei, os recrutadores, eles recebem muitos currículos por dia. Então, realmente uma demanda, né, enfim, que a gente pode facilitar, né? Também tem a questão dos modelos de currículo, né? A gente vai estar disponibilizando um modelo de currículo também que tem da Integrar, mas a gente também pode dar uma dica sobre o Word. E se tu entrar ali no pacote Office, mesmo ali no Word, vai estar disponível vários modelos diferentes de currículo e é muito acessível ali, até mesmo no Word Online, para quem tem, né? É muito fácil de tu acessar, então ali é só tu formatar conforme tuas informações e é bem tranquilo e é bem bonito, é padrão, assim. Então, para quem tem alguma insegurança, não sabe ainda como que fica dispostos cada coisa, qual fonte usar, que teve uma questão, esses currículos que são modelos são ideais, né, para te estar se direcionando. Facilita bastante, né? Às vezes as pessoas acabam pagando para terceiros fazer o currículo, né? E aí é uma ferramenta super simples ali que tu consegue fazer e deixar bem bonitinho mesmo, de uma forma bem objetiva. Acho que referente ao currículo, deixa eu ver se só em questão das experiências, eu não sei se alguém ficou com alguma dúvida em relação às experiências, mas eu queria acrescentar que as 3 experiências são as últimas 3 experiências são as experiências que contam, né? E às vezes a gente recebe pessoas, candidatos, que não contam o estágio como experiência. Isso é um erro, né? Porque toda a vivência que tu faz profissional em uma empresa, ela é uma experiência e ela deve ser, né, registrada como no currículo, né? Então, muito importante, assim, às vezes, por exemplo, a gente recebe, a última experiência do currículo foi lá em outubro de 2019, aí tu pergunta, tá, mas depois que tu saiu dessa empresa, né, tu chegou a fazer alguma vivência em alguma outra empresa, foi a tua última experiência mesmo? Ah, não, mas aí eu fiz um estágio de 7 meses, e a pessoa não colocou no currículo, né? E muitas vezes esse estágio ele é extremamente válido, né? As funções, às vezes, é exatamente aquilo que a gente gostaria de ver, né? Que a gente gostaria que o candidato tivesse um conhecimento. Então, coloquem sim no currículo de vocês a experiência de estágio, respeitando ali, botando o nome da empresa, data de início, data de término de contrato, né? Bem importante essa questão. E colocar também o voluntariado, né? Que tem pessoas que acabam colocando, né, Grazi? E isso é extremamente importante para a empresa saber, porque isso mostra engajamento do candidato. Mostra que ele realmente tentou, que ele
às vezes não tem uma experiência CLT, uma experiência, mas ele está ali, ele está tentando, ele já fez vivência, né? Então, ele realmente está buscando, né, um lugar, um espaço ali no mercado de trabalho, né? Então, bem importante isso também. Amanda, teve uma pergunta ali do Tiago sobre estágio curricular. Se ele é válido a gente colocar como experiência no currículo. Sim, sim. O estágio curricular, ele também é válido, ele também vai ser avaliado pelos recrutadores e pela empresa. Deixa eu ver, não sei se ficou claro isso. Alguma dúvida? Não? É isso mesmo? Eu não sei. Tem uma dúvida bem geral, que é do Gabriel Nunes, que ele perguntou o que chama mais atenção dos recrutadores nos currículos. Então, né, eu acho, assim, para nós ali eu como recrutadora ali na Integrar, né, que a gente tem uma demanda, eu acredito que seja a organização do currículo, né, porque às vezes tu recebe alguns currículos, assim, que eles estão um pouco bagunçados, assim, tu tem que estar procurando as informações, ou, por exemplo, coloca as informações ali iniciais, que seria de dados de identificação, acabam colocando lá no rodapé do currículo, e, né, a gente acaba se perdendo um pouco, assim, porque o ideal é que tu consiga enxergar o currículo, né, de uma forma mais objetiva, assim, então o nome da pessoa, data de identificação, escolaridade, experiência, né, isso acaba, né, ajudando muito, então eu acho que o ideal, assim, realmente é manter a organização do currículo, né? Cuidar ali a formatação ali da letra, né? Do tamanho da fonte, tentar deixar ele mais uniforme, assim, né? Algo mais visível, assim, que seja bom visivelmente, assim, para a pessoa que vai avaliar já tem uma experiência diferente recebendo o teu currículo, antes que vir um currículo todo desorganizado, aí já fica um pouco mais complicado. Tem uma questão do Roner, que ele perguntou que ele deve colocar as experiências, mesmo não sendo da área que ele está se candidatando. Ele deu um exemplo que ele tem uma experiência de auxiliar de logística, mas ele está se candidatando para vagas de técnico em enfermagem. Sim, sim. Bem importante. Conforme eu comentei antes, assim, tem que colocar as 3 últimas experiências, né, Roner? E, assim, para a pessoa que está saindo de uma área e ingressando na outra, é bem importante mencionar em que momento foi essa escolha, né? Então, por exemplo, tinha uma experiência ali da área de logística, isso, né? E aí tu te interessou no técnico em enfermagem. Tá, ok, vamos mudar de área, isso não tem problema nenhum, né? Várias pessoas mudam de área. E aí, como é que a gente vai fazer para que o recrutador sinta, tu consiga chamar a atenção da empresa para o teu currículo, né? Então, aí vem a questão dos cursos, vem a questão do voluntariado, das vivências, o que tu tem, né? Mas, assim, é bem importante tu colocar as tuas experiências, porque, conforme tinha comentado, é a tua história, é tu que tá ali naquele currículo, né? Então, a gente precisa saber onde é que tu veio, o que tu já fez, né? Ele tá ingressando na enfermagem agora, olha só, ele era da logística, a primeira experiência. Então, é bem importante para a gente entender, assim, a história daquele candidato, né? E não somente um currículo, assim, um documento, né? A gente também tem uma questão do Ícaro, que ele questionou como um candidato que não teve nenhuma experiência ainda, ele pode substituir esse campo. A gente já comentou um pouquinho disso, sobre isso anteriormente, que era a questão dos cursos complementares, questão também, isso a gente vai conversar um pouco melhor na próxima live, mas a questão também da entrevista, né, como que tu vai expressar a tua vontade de aprender, enfim, tua exposição. Então, tenta expressar isso através do currículo, através dos teus cursos complementares, então, através dos voluntariados. Então, aproveitar essas experiências que tu teve como voluntário, como estágio curricular, e também sempre tentar se especializar nesses cursos que são gratuitos e estão online. E agora, em meio à pandemia, tem muitos cursos muito bons que foram liberados que vocês podem estar fazendo e se especializando para ter um currículo que chame mais de atenção, mesmo que não tenha experiência. Uhum, uhum. Eu tinha visto uma dúvida ali. Sim. Deixa eu dar uma olhadinha aqui.
O Matheus perguntou: investir em um bom design do currículo dá um diferencial, mesmo para as empresas mais tradicionais? Eu acredito que o currículo, assim, com um bom design, bem colocado, ele chama atenção, sim, mas seriam mais em áreas de criativas, como marketing, publicidade. A gente não costuma ver muitos currículos de outras áreas que colocam esse tipo de arte, mas é sempre bom, visualmente, né? Não sei se a Amanda concorda comigo, se ela tem outras questões. Não, acho que é bem isso mesmo que tu falou, Grazi. A gente costuma ver mais currículos mais elaborados, assim, com layouts diferentes, cores diferentes, na parte de criação, porque o pessoal quer mostrar realmente que eles têm as habilidades, né, nas ferramentas de criação. Nas outras vagas, assim, são mais administrativas. O ideal é que tu mantenha o padrão ali, Padrão, sim. né? Algo mais, eu vou dizer, algo mais neutro, formal, isso, formal, discreto, assim, mas que seja naquela ideia que eu comentei antes da organização, né? Eu acho que o ideal, assim, é a organização do currículo, é conseguir montar ele, né, de uma forma que ele fique bem objetivo, assim, que a gente consiga analisar perfeitamente. Também tem uma questão da Clarice, que é bem importante, que ela pergunta se vivência internacional, mas não profissional, se coloca no currículo. Eu acho muito importante, porque isso mostra, né, que tu teve uma troca cultural, mostra mais do teu perfil também. Também coloca, tu pode colocar sobre a língua que tu aprendeu, não como que foi, mas tu pode colocar teus conhecimentos em outras línguas também a partir disso, né? Então é importante tu colocar essas atividades também que tu realizou como intercâmbio. Isso vai agregar muito no currículo também. Tem muitas pessoas, né, Grazi, agora tu comentou das outras línguas que aprendem línguas sozinhas, né, usando Sim. aplicativos, usando, né, vídeos no YouTube. Isso é muito importante tu colocar. Por exemplo, tu tem um inglês avançado, tu não vai deixar de colocar porque tu não fez um curso. Não tem um curso, né? Exatamente. Então, coloca sim. Depois da entrevista, tu vai ter que mostrar, né, enfim, pro recrutador, pra pessoa que tá te entrevistando quanto tu sabe, né? Enfim, tu vai poder expor de que forma tu conseguiu esse conhecimento, né? Bem importante. Será que de currículo era isso, assim, dessa parte mais... Tem a pergunta da Denise, que foi sobre os cursos de extensão, se eles devem ser colocados no currículo. Eu acredito que todos os cursos que agreguem de alguma forma na tua trajetória profissional, ela deve estar constando no teu currículo, ou de alguma forma vai agregar no teu currículo direcionado para uma certa vaga. Então, eu acho que é muito válido, sim, mas sempre direcionando, né? Colocando, contextualizando os cursos. Também se eles se faz muito tempo que tu fez, aquela questão que a Amanda tinha trazido, né, sobre estarem mais atualizados, se foi um curso que tu fez há 10 anos, nem lembra mais, era um curso complementar, como a Amanda disse, não é muito válido colocar no currículo também. Mas se é um curso atualizado, que tu, enfim, tem vivência com ele, é tranquilo. Tem a professora Isabel comentou ali para nós, questionou sobre colocar o link do... Isso, LinkedIn. Isso. Bem importante, não sei se tu quer falar mais, Grazi, mas isso é bem importante, também ali sobre as redes sociais que ela colocou, né? Assim, é bem... Se tu vai colocar, né, no teu currículo um link ali para tu acesso ao teu Facebook, né, ou alguma página, é bem importante que tu tenha a ideia de que realmente alguém vai entrar ali para analisar o teu perfil, porque realmente são isso que os recrutadores fazem, né? Eles, enfim, vão olhar tuas postagens, enfim, e poder avaliar se realmente o que tu tá ali é o que tu quer que eles vejam. Né? Então a gente sempre pede para cuidar muito, questão de foto, né? Claro, a gente tem uma rede social que às vezes é particular, a gente não quer que os outros vejam, então tu não coloca. Né? Mas se tu acha importante, se tu realmente, né? Às vezes o pessoal usa muito o pessoal de marketing, assim, da área da comunicação, eles gostam muito de colocar, porque é lá que eles expõem os trabalhos, né? Então, sim. Outra questão também que me remeteu agora é a questão das fotos ali do WhatsApp, né? Principalmente nesse momento de pandemia em que a gente está fazendo as entrevistas todas por videochamada e na Integrar especificamente a gente faz todas por videochamada no WhatsApp.
a gente tem acesso às fotos, né, de perfil, e às vezes a gente se dá conta, assim, que o candidato não se deu conta que a gente vai ver as fotos, né, e aí às vezes de última hora, assim, muda a foto, bota uma foto mais formal, então, assim, a gente sempre pede para cuidar isso também, porque assim como a agência, tá vendo, a gente às vezes acaba, né, relevando, dá uma dica ainda, olha só, troca tua foto, né, a empresa de repente vai te chamar ali no WhatsApp, né, fica um pouco mais ligado, mas às vezes a empresa olha antes da gente, né, então, bem importante, né, ter bastante atenção nessa parte, assim. Sobre essa questão do LinkedIn, a gente estava até comentando sobre isso hoje, a importância, né, dessas redes sociais que são voltadas para essa questão profissional. Então, eu acho muito importante a gente ter um perfil no LinkedIn. Tem muita gente que não conhece, que, enfim, acha que o LinkedIn é mais voltado para cargos mais superiores, enfim, para CLT, não para estagiário, nem para jovem aprendiz. Mas a verdade é que é muito importante tu estar ali engajado numa rede social, com, enfim, caso tu já tenha tido alguma experiência com os teus ex-colegas, com os teus colegas atuais, sempre engajados, porque muitas empresas, elas veem isso também, e até mesmo tu pode conseguir conexões através do LinkedIn. Então, é sempre importante tu estar ali em contato com as pessoas que tu já trabalhou, com as pessoas, enfim, seguindo outras empresas também, né, que tem essa funcionalidade lá também. Tu pode seguir e ver outras vagas, o LinkedIn também posta vagas, né, as empresas postam vagas lá, e é muito importante. Outra questão que eu estava pensando também era sobre que o LinkedIn, ele te permite colocar as tuas aptidões, ele, por exemplo, pacote Office, Excel intermediário, esse tipo de coisa. E ele também está oferecendo um teste que tu pode fazer ali no site mesmo, que ali vai certificar que tu realmente sabe Excel e qual que é o teu nível no Excel. Então, é interessante também, porque se o recrutador, ele visita o teu perfil e vê que tem esse certificado colocado pelo LinkedIn, é mais um ponto que tu coloca, né, para o teu perfil, que tu realmente tem essa aptidão, tem esse conhecimento. Então, é muito importante ter esse perfil. Na minha opinião, as empresas valorizam muito hoje em dia essa questão, e também é muito agregador para o candidato, porque ele pode estar acessando vagas, pode estar, enfim, seguindo as empresas, sempre está se atualizando, e também é importante para o recrutador, né? Se tem algum recrutador que está nos vendo agora, ou se tem, enfim, é muito importante para a gente também estar entrando em contato com os candidatos por lá, por exemplo. Seria isso. Muito bom. Tem muita gente que não sabe, né, Grazi, que existe o LinkedIn. Às vezes, a pessoa mais jovem, assim, jovem aprendiz, estagiário, assim, tá iniciando, muitas vezes não sabe que existe essa rede, né, e é bem importante, assim, a gente falar sobre. Tem uma dúvida, deixa eu ver aqui, quem colocou, foi Clarice, sobre as referências, né, acho bem importante colocar, assim, né, muitas empresas até às vezes depois que passam pela primeira etapa do processo seletivo ali com a Integrar, depois eles acabam se ligando para as empresas que já trabalhou, para, né, enfim, conversar, ver como é que foi a experiência. Importante colocar assim, acho válido. A gente falando de LinkedIn, assim, me remeteu também à questão da divulgação do currículo, né, Grazi? Eu acho bem importante a gente comentar sobre isso, porque a gente que trabalha com isso, né, com recrutamento, a gente tem uma noção, né, de como é que esse currículo ele chega para nós, né, e muitas vezes as pessoas, elas não sabem, né, e acabam tomando algumas decisões, assim, que às vezes não tem muita lógica, assim, né, por exemplo, o currículo, quando a candidato faz o currículo, né, o ideal é que ele encaminhe para as agências de emprego, né, para Integrar, encaminhe também para as empresas, no caso, cadastre o currículo no site das empresas. Muitas empresas, principalmente as empresas de grande porte, elas têm ali um trabalho conosco, né, que pode estar cadastrando ali. Importante referente aos sites de divulgação de currículo. Tem muitos sites hoje que eles trabalham com divulgação e que eles não cobram, né? Então, às vezes as pessoas perguntam, mas se eu pagar tal site, será que eu consigo mais visibilidade? Às vezes sim, né? Pode acontecer, obviamente, a empresa trabalha com isso, né? Mas o que eu quero dizer é que tem muitas outras formas do teu currículo chegar até nós, sendo que tu não precisa desembolsar,
né, que tu não precisa pagar nenhum valor por isso, né? Então, a questão ali, a gente utiliza ali na Integrar muito o Inded, né, que é um site gratuito, a gente gosta muito de usar o Inded. Por e-mail também, onde a gente mais recebe os nossos currículos é pelo e-mail. Então, quando vocês verem a divulgação de vagas que tem ali enviar currículo para e-mail e tal, enviem um currículo, porque a gente vai receber aquele currículo, não é um currículo assim enviado para o além, que nunca mais vai ser visto por ninguém, né? Então, acredito que sobre os sites, esses seriam os principais, assim, sobre a divulgação, né? Seria o principal, as agências, né? Enfim. A gente utiliza bastante ali também o banco de dados, né? Então, quando vocês conseguirem fazer o cadastro, por exemplo, no site da Integrar ali, né? Deixar tudo sempre atualizadinho, sempre certinho, o semestre que está cursando, onde é que mora, telefone. Isso é bem importante, porque a gente também faz as nossas divulgações através do nosso sistema interno, né? Então, os primeiros candidatos que vão receber as nossas vagas que abriram, por exemplo, hoje, são os candidatos que estão ali no sistema, né? Então, quanto mais atualizado tiver o teu cadastro, né? Enfim, ou quanto mais lugares tiver, também é bem importante, porque tu vai receber, vai conseguir estar recebendo essas oportunidades, né? Outra coisa, assim, que o pessoal muitas realmente existem, né? Eu recebi essa vaga, mas será que tem mesmo? Não, ela tem mesmo, a gente está divulgando no e-mail porque ela tem, né? Então, mandem o currículo de vocês para aqueles mesmos que realmente recebem eles. Não sei se quer pontuar alguma coisa sobre isso, Grazi, sobre a divulgação dos currículos. Teve uma pergunta, já faz um tempinho aqui, que ela estava aqui em cima, que era sobre os currículos da Integrar, como que a gente está fazendo, se é mais fácil enviar o currículo por e-mail ou entregar pessoalmente. Tá. Então, nesse momento de pandemia Integrar, ela não está fazendo atendimento presencial, né? A gente está recebendo os currículos diretamente por e-mail mesmo. Então, seguindo aquela lógica que eu acabei de comentar, né? A gente abre a vaga no sistema, faz a divulgação para aqueles candidatos que a vaga vai filtrar ali, né? Que, enfim, estão no nosso banco de dados. E aí vocês acabam recebendo, então, no e-mail de vocês a nossa divulgação, né? Em seguida que tu vê uma divulgação no Facebook, que tu receber essa divulgação no e-mail, tu manda o currículo para nós, a gente vai entrando em contato. Claro, não é no mesmo minuto, às vezes acontece, né? Da gente conseguir ali meia hora depois já consegue abrir o currículo, mas às vezes demora um pouquinho mais mesmo, porque realmente é muita demanda, né? Às vezes a gente acaba recebendo 300 currículos assim por dia e realmente não dá conta, né? Mas a gente em algum momento acaba abrindo, sim, a gente acaba avaliando todos os currículos. Então é bem importante vocês mandarem ele para nós. E aí, à medida que vocês mandam, a gente já entra em contato, então, para poder fazer aquele agendamento de entrevista, para poder confirmar as informações que estão no currículo, conforme a gente tinha comentado, às vezes estão um pouco desatualizadas, a gente já dá uma sondada, ver se realmente é aquilo ali, e a gente agenda a entrevista por videochamada no WhatsApp, conforme tinha comentado antes. E aí a gente faz o encaminhamento, então, para as empresas da mesma forma que a gente fazia antes, né? Manda cartinha de encaminhamento, vocês recebem no e-mail, a gente manda para as empresas. Uma questão que eu queria adicionar à tua fala, a questão do currículo ainda, era sobre a atenção nos erros ortográficos do currículo. Então, sempre revisar muito bem o currículo, sempre colocar os dados atualizados e principalmente esses erros gramaticais são muito importantes ali, porque vai ser um currículo que tu vai estar enviando para várias empresas, vai ser a primeira, digamos, a primeira coisa que a empresa vai ver de ti. Então, é bem importante que esteja bem certo e que tu tenha calma no momento que esteja fazendo, porque é bem importante que ele esteja organizado, como a Amanda falou, e atualizado também, e essas questões dos erros gramaticais. Além disso, eu queria pontuar sobre essa questão de encaminhar o currículo, né? Então, é importante que o candidato tenha em mente, né, claro, o que ele quer, qual área que ele se interessa mais, qual cargo ele quer, se ele quer jovem aprendiz, estágio, efetivo. E é interessante também o candidato ele está procurando sobre esses programas, né? Então, como funciona o jovem aprendiz? Até quantos anos pode fazer? Quais são os direitos? Como que funciona a carga horária? O estágio é a mesma coisa. O que precisa para estar estagiando? Precisa estar cursando alguma faculdade? Precisa estar no ensino médio?
Enfim, essas questões são muito importantes, porque muitas vezes a gente recebe muitos currículos se candidatando às vagas, mas que, na verdade, essas questões, por exemplo, no estágio, o candidato precisa estar cursando algum curso, tanto superior quanto ensino médio, técnico, enfim. Mas a gente recebe muitos currículos com ensino médio completo. Então, é uma questão que vai ser frustrante tanto para o candidato, né? Que ele vai estar ali investindo tempo, enviando currículo para vagas que, nesse sentido, não se encaixam ali nas questões básicas, né? Que é essa questão do curso, né? Então, é importante também ter esse conhecimento sobre esses programas de jovem aprendiz, de estágio, que a gente pode estar explicando um pouco mais se vocês tiverem alguma dúvida. Mas, basicamente, é muito importante para até mesmo não vir aquele sentimento de frustração, enviei tantos currículos, ninguém me respondeu. Às vezes, a gente tem que ver se realmente a gente estava direcionando, né, os currículos para vagas que realmente atendiam, né, que o currículo atendia os requisitos. Então, essa questão é bem importante. Deixa eu dar uma olhada se outra coisa. Também eu gostaria de falar sobre a divulgação do currículo no sentido do mural da faculdade. Então, muita gente esquece, né, dessas questões e acaba vendo LinkedIn, InfoJobs e acaba esquecendo que muitas vezes na própria faculdade eles estão sempre divulgando no mural próprio ou até mesmo por e-mail. Então, dependendo, né, tu sempre pode estar ali de olho nessas vagas que são transmitidas pela faculdade. É isso. Bem importantíssimo, né, Grazi? Porque nós da Integrar, a gente divulga muitas dessas vagas nos grupos específicos dos cursos, né? Então, às vezes, por exemplo, tem um grupo lá no Facebook da SEG Administração, e aí tu entra lá, vai ver essas vagas, porque a gente divulga lá, que é lá onde estão os estagiários, é lá onde estão o pessoal que estuda, né? Então, é bem importante vocês se aterem realmente a esses grupos, né, os murais, nas próprias instituições mesmo. E Grazi, o que tu comentou sobre o currículo fora do perfil, né, que às vezes a pessoa não está estudando, isso também vale para o pessoal que está se formando, né? É importante a gente entender que o estágio, na verdade, as empresas muitas vezes optam por candidatos que tenham no mínimo 6 meses de estágio, né, de tempo hábil para estagiar. Então, tu precisa, no mínimo 6 meses, no mínimo mais um semestre, tu precisa estar estudando, fazendo o teu curso, né? Então, não é interessante que tu encaminhe o teu currículo para uma vaga de estágio quando tu te forma já dentro de um mês, dentro de 2 meses, né? Porque é muito difícil, assim, as empresas, a maioria, enfim, gosta de fazer o treinamento, tem possibilidade de efetivação, eles gostam de ficar um tempo com aquele estagiário, treinando, realmente, né, vendo as habilidades, tudo para depois fazer a efetivação. Então, bem importante também, e essa informação tem que estar lá na parte da escolaridade. A ideal vocês colocarem ali quando é que vocês se formam, previsão de formatura, para a gente também poder estar avaliando, né, na hora da triagem dos currículos. Amanda, eu pensei que a gente pode falar um pouquinho sobre as vagas da Integrar, as vagas que vão estar disponibilizadas na SEG também. Sim. Tá, então, assim, a gente vai estar mostrando aqui para vocês mais no finalzinho um card, onde vai ter ali um link, se vocês quiserem tirar uma foto, né, um print, enfim, onde a gente vai estar divulgando essas vagas, né, a gente divulga principalmente no nosso Instagram, se vocês entram lá na bio, tem um link que dá acesso ao nosso site, tá? Então, o ideal é que vocês entrem por lá mesmo, tá? As vagas da Integrar, elas são divulgadas nesse site, então, que tá lá na bio do Insta, e são divulgadas também no grupo de vagas da Integrar do Facebook. Tá? Então, se vocês colocarem ali no Face Vagas Integrar, já vai aparecer um grupo ali, vocês podem participar, e todos os dias, a gente coloca as vagas que estão em aberto. Então, todos os dias a gente divulga as vagas, até as vagas que ainda tem tempo que foram abertas, e agora a gente ainda está fazendo recrutamento, que às vezes demora um pouco, né? A gente sempre divulga, então é bem importante vocês darem uma olhadinha lá. Sobre as vagas da SEG, também vão estar disponibilizadas no mural aqui da faculdade, que a gente vai estar disponibilizando, acho que a Clarice já disponibilizou o link aqui no chat. Depois a gente pode colocar novamente. Também a gente pode estar divulgando a nossa segunda live, que é que vem, dia 24, é no mesmo horário, e vai ser sobre as dicas de entrevista, né? Então, aqui foi sobre o currículo, e agora para a gente ficar mais completo, né?
ver mais dicas sobre entrevista para a gente estar saindo bem em todas as etapas. Eu vou só compartilhar, então, com o pessoal aqui o card, né, para vocês darem um print aí, só um minutinho. Esse seria o... Vocês estão conseguindo ver? Deixa eu dar uma olhada. Ainda não. Não? Será que a Clarice não tem que liberar ele para nós? Eu acredito que sim. Vamos fazer assim, ó. A gente coloca ali no... A gente divulga no Tinha... Amanda. Foi, né? Foi, mas saiu. De novo. Bem na hora que eu tirei, foi. Peraí. Me avisa daí, Grazi. Foi? Foi, agora foi. Aí dá uns 5 segundos aí pro pessoal tirar um print, tirar uma foto. E aí, pessoal, a gente colocou ali no último link ali, se vocês puderem copiar, colar lá na barra de navegação, então um modelo de currículo, tá? Para quem ficou, enfim, não conseguiu achar ali no Word, né? Não tem muita noção, assim, mais ou menos do que a gente falou, pode colocar, pode seguir aquele modelinho ali que vai estar super certo, tá? Tentar ser mais sucinto ali possível, tá? Ali a gente deixa nosso e-mail também para divulgação dos currículos, então se vocês verem uma vaga, é importante mandar ali o currículo com o código da vaga no assunto. Bem importante colocar o código da vaga para a gente poder ir triando, né, de uma maneira mais rápida, assim, mais fácil. E ali o primeiro link está o nosso endereço ali do Instagram, né, onde vocês vão poder estar acessando a nossa bio ali, então, olhando o nosso link, tá bem? Então, seria isso. Deixa eu abrir. O card da SEG? Oi? Ou não? O card da SEG sobre o mural de vagas. Eu não consegui abrir aqui. Tu consegue abrir aí? Deixa eu ver aqui. Eu não tenho arquivo, eu acho. Abrir que eu não consegui abrir aqui. Que a SEG também, ela faz a divulgação, né? Como a Grazi falou, através dos murais ali, então é importante também os alunos estarem verificando. Deixa eu só abrir aqui. Colocou o link ali no chat, porque a gente não está conseguindo compartilhar aqui, mas as vagas também estão disponíveis no grupo da SEG e também no mural de vagas que eles têm. E caso vocês tenham alguma dúvida sobre estágio, sobre qualquer outro assunto que a gente abordou aqui, pode estar encaminhando a tua dúvida também para o nosso e-mail, que estava ali naquele último card que a gente apresentou, que a gente pode estar te respondendo também, tá? Uhum. Também espero que todo mundo veja a nossa live na semana que vem sobre dicas de entrevista, que é bastante importante também. Acho que agora eu consegui abrir aqui o card da... Deixa eu ver aqui, não, peraí. Não tô conseguindo abrir aqui o cardzinho. Eu consegui abrir o grupo onde eles divulgam as vagas, o mural. Deixa eu abrir aqui para vocês darem uma olhadinha. Só um minutinho. Que aí vocês conseguem visualizar também onde é que a SEG faz a divulgação das vagas. Então, é nesse grupo aqui, né? Só podem participar ali, enfim. E aí eles vão estar divulgando, então, todas as vagas, né, da área ali dos cursos que a SEG tem, né? Então, bem importante o pessoal participar ali para poder estar bem atualizado. E semana que vem a gente vai ter novas vagas que vão ser divulgadas nesse grupo também aqui na live. Então, também é mais motivo para vocês acompanharem. Eu acho que era isso, né, pessoal? Não sei se alguém ficou com alguma dúvida. Conforme a Grazi tinha comentado, a gente está sempre disponível se vocês tiverem alguma dúvida em relação a currículo ou algo que não ficou muito claro aqui na live, vocês podem mandar para nós naquele e-mail ali mesmo que eu compartilhei antes do estágios. Aquele e-mail eu e a Grazi temos acesso, então tem que colocar ali aos cuidados meu e dela, que a gente entre em contato com vocês, tá? No mais, eu acho que era isso, assim, a gente espera que a gente tenha conseguido
as dúvidas de vocês, né? Enfim, currículos, enfim. Muito obrigada pelo espaço também. Meninas, eu queria agradecer muito a participação de vocês, foi muito útil, oficina maravilhosa, parabéns, e a gente vai estar, assim, super ansioso para agora, para o dia 24, como é que a gente se comporta em entrevistas online e presenciais. E, claro, né, mais vagas aí, né? Então, as vagas aí da Integrar, né, que estão disponibilizadas, né, no site da empresa, no Insta da empresa, e também nós estamos divulgando no nosso mural, ali no Projeto Emprego, tá ali o linkzinho ali no chat, tá? Ali nos comentários agora da nossa live, mas eu acho que, né, era isso, né, pessoal? Acho que tá de bom tamanho. Tá ótimo? Tudo tranquilo? Tá certo. Muito obrigada pela oportunidade de a gente vir falando aqui. Como eu disse no início, é muito importante, né? Eu acho muito importante a gente compartilhar a nossa experiência, nosso conhecimento, né, para agregar, enfim, na vida de outras pessoas que também estão ingressando no mercado de trabalho. Eu acho que mais do que fazer recrutamento e triagem de currículo, esse é o nosso papel como recrutadora, né? A gente poder ajudar aquele candidato que está precisando, aquele candidato que às vezes precisa de um empurrãozinho, precisa de uma dica, algo para que ele consiga, né, sair melhor no mercado de trabalho. Eu acho que tem muito a ver com o nosso papel como recrutadora também. Sim. Isso é recursos humanos, né? Perfeito. Muito obrigada, então. Estamos encerrando as nossas transmissões e estamos esperando todo mundo dia 24, terça-feira que vem, no mesmo horário, 19h30. Tá bom? Tá ótimo. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada. Obrigada.